E aí, a minha família tinha marcado de ir comigo no dia 7 de dezembro de 2023 para fazer o teste. Eu podia levar 3 pessoas. Eu levantei cedo, comecei a ligar para uma, comecei a ligar para outra, ninguém me respondia. Quando foi 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ela me mandou mensagem e falou para mim assim: amiga, que horas eu tenho que te encontrar? Eu falei para ela: a gente vai sair de casa, eu acho que era 6 horas. Dos 3, 2 é da minha família, a única que foi comigo. Aí chegamos no hospital, ela pegou, virou e falou assim: tá aqui na tipagem. O médico virou e falou assim: agora a gente vai fazer a prova cruzada para saber se o seu organismo aceita o rim dela. Aí nós fizemos a prova cruzada em dezembro. Ela falou: depois a gente liga. Passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro. Quando foi em fevereiro, o pessoal me ligou e falou assim: Kátia, a Kátia é incompatível com você. Aleluia. Vocês podem começar com o procedimento. Só que eu tinha tanto medo dela desistir. Passaram só um tempo, eu passei por uma separação e ali veio uma depressão muito forte, porque eu me senti sozinha, porque naquele momento eu não me apeguei em Deus, eu estava me apegando no homem. A pastora Thalita me ligou um dia, conversou comigo, eu falei para ela: eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de igreja. A missionária Michela me ligava, eu falava para ela: eu não quero saber de Deus, ele me abandonou, eu vou procurar outro caminho, eu não quero mais saber. Eu estava revoltada, porque eu entrava dentro daquela máquina e eu via que minha vida inteira estava virada de ponta cabeça e eu estava só. E eu cheguei a procurar outro caminho. E quando eu cheguei no lugar, eu entrei. Quando eu saí, Deus virou e falou para mim assim: você sabe que não é o seu lugar, aqui não é para você. E aí eu parei de ir, porque eu tinha recebido um convite de uma amiga, ali eu fui 2 vezes, e eu chorava muito. E a pastora Thalita ligava para ela, e ela orava por mim. Eu falava que eu queria morrer, eu não quero mais viver, porque eu estou vivendo, eu estou destruída, eu entro dentro daquela máquina e eu saio pior. Teve um dia, irmãos, que os médicos olharam para mim, eles falaram: hoje a gente achou que a gente ia te perder. A minha pressão caiu junto com a minha glicemia. Eu só lembro de eu olhar para a enfermeira e falar para ela assim: eu estou passando mal. Quando eu acordei, tinha um monte de médico em cima de mim fazendo massagem. Eu estava com a cama, né, na verdade, com a cadeira, com a cabeça bem para baixo, as pernas para cima, sem cor nenhuma. E essa enfermeira, que ela virou um anjo na minha vida, ela falou assim: hoje eu tive medo de te perder. E eu saí dali e eu comecei a conversar com Deus. Aí teve um culto como esse, aqui na Rocha. E eu vim, eu não lembro o nome da pastora. Oi? Ana Paula. E ela me deu um espelho. Eu acho que quem estava aqui lembra. E ela perguntou para mim: o que você vê? Eu falei: eu vejo uma derrotada, eu vejo uma destruída, eu vejo uma fracassada. E ela virou e falou para mim assim: mas Deus não vê isso em você. Deus vê você uma guerreira. O que você está passando não é para a morte. O que você está passando é para a vida. O que você está passando vai servir para curar outras mulheres. A sua fé, você pode não ter fé, a sua fé pode estar pequena, mas o teu Deus é grande. Aleluia. Hoje você está entrando por essas portas humilhada, mas você vai entrar por essas portas honrada. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor tem prometido tanto, e cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? E nós começamos, irmãos, o processo para fazer o transplante. E cada processo, cada consulta que a gente ia, eu e ela, a gente não conversava sobre nada. A gente não abria a boca sobre nada. A gente conversava sobre assuntos aleatórios. E o mais engraçado, eu costumo dizer que Deus não une vidas, Deus une propósitos. Ela começou como minha cabeleireira, ela se tornou minha amiga. E nós começamos o processo. Quando chegou no final já, é um processo muito difícil, porque fazem exames dela para saber se ela tem alguma probabilidade de ela ter alguma doença renal. Se ela tiver, ela não vai doar.
juiz autorizar, porque tem muitas pessoas que compram óleo, então o juiz precisava. E nós chegamos no Hospital das Clínicas com tudo certo. Não teve um dia que ela entrou, nós entramos assim, e a médica virou e falou para ela assim: olha, a gente vai fazer sua função renal. E falou para ela assim: e seu rim funciona 130%. Ela olhou para minha cara e falou: o que isso significa, doutora? Ela falou assim: o seu rim funciona acima do normal. Glória a Deus. Aí ela falou: quanto que funciona o rim? Qual o funcionamento do rim? A médica virou para ela e falou: 100%. Falou assim, aí ela virou, mas ela brincou, ela falou assim: o problema é que a Kátia bebia muita água e eu bebo muita coca, por isso que o rim dela parou. Ela brincou. E aí nós saímos ali, a médica virou e falou assim: olha, tudo de vocês tá certo, agora a gente vai dar o papel e vai para o juiz. Você vai ir atrás de um advogado, esse advogado ele vai ter que mandar para o juiz vai assinar. Eu peguei o papel, liguei para o amigo do meu filho, que ele trabalha de motoboy, eu fui madrinha de casamento. Eu falei: Julinho, tem como você passar aqui? A tia paga para você levar, porque é longe. Ele falou: lógico que eu vou, tia, não precisa pagar nada não. E ele foi e levou o papel para o advogado. Quando ele levou o papel para o advogado chegou para mim e falou assim: Kátia, eu cobro R$1.000 para fazer esse processo para você. Eu falei: eu não tenho R$1.000. Aí eu recebi um telefonema. Minha tia virou e falou para mim assim: me passa seu Pix, porque o dinheiro do advogado eu vou te dar. Glória a Deus. E aí o advogado pegou o papel na sexta. Ele falou assim: olha, eu vou mandar na segunda-feira e Kátia, vai demorar mais ou menos uns 3 meses, porque vai ter audiência com você, vai ter audiência com a Kátia e vai demorar. Eu falei: tudo bem, doutor João. Irmãos, Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Quem erra somos nós. Quem falha somos nós. Quem duvida de Deus somos nós. A gente ouve pregações do que Deus fez no passado e a gente esquece que Deus continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. O Deus que curou no passado, Ele cura hoje, Ele liberta hoje. Eu creio, Jesus. O papel bateu na mesa do juiz na segunda-feira. Quando foi terça-feira de manhã, ele me ligou e falou: nunca aconteceu isso. O juiz já assinou o papel, você pode mandar para o hospital. Glória. Quando nós chegamos no hospital, todos os exames, a médica falou assim: tá tudo certo, vamos marcar a cirurgia? Ela virou: irmãos, ela não é nada aqui. Na verdade, hoje ela é. Eu falo que ela é minha irmã de cicatriz. Ela virou e falou para mim assim: Cá, tem como você esperar um pouquinho? Porque eu sou cabeleireira e dezembro é o mês que eu mais trabalho. Você aguenta um pouquinho? Eu falei: calma. E aí a juíza pegou e falou assim: a doutora pegou e falou assim: ó, vai ter uma reunião com a comissão técnica. A gente vai fazer para o dia 22, pode ser, de janeiro? Ela virou e falou: não tem para o dia 5? Ela falou: não tem, se aparecer outra vaga, a gente faz. Quando foi no dia 20 de janeiro, eu me internei. No dia 21 de janeiro, ela se internou. No dia 22 de janeiro, nós fizemos o transplante. Aleluia! O médico virou para mim e falou para mim assim: olha, esse rim foi dado com muito amor e carinho, porque esse rim está funcionando perfeitamente. Glória a Deus! Quando eu chego nos hospitais, quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, o médico virou para mim e falou: Kátia, eu não vou mentir para você. Se você continuasse no hemodiário, você não ia aguentar. A sua anemia estava muito forte. Ela estava quase virando uma leucemia. Eu tive que tomar bolsa de sangue. Eu tive que tomar ferro. Eu estava com meus ossos fracos. E eu não sabia de nada disso. Eu entrei para a UTI. Quando eu cheguei na UTI, eu tive que ficar por causa do problema do coração. Ela foi para o quarto. O médico olhou. Quando eu recuperei, eu virei para ele e falei: doutor, eu estou com muita sede. Irmãos, às vezes a gente não valoriza um copo com água. E quem me conhece sabe o quanto eu chegava aqui na igreja, eu tinha tanta sede e eu não podia beber água. E ele virou e falou para mim assim: hoje a água está liberada para você. Eu olhei para minha irmã e falei para ela assim:
pastora Thalita.